que a nossa, isso que é a nossa discussão de hoje, que é a situação da Ucrânia com as invasões russas. Para isso, a gente convidou o professor James Oning para dar um panorama para a gente, de forma que a gente consiga ter uma base suficiente e no final dessa palestra a gente também possa discutir em formas de perguntas e questionamentos que podem ser feitos pelo chat, de forma mostrando você mesmo, ou anônima, mandando perguntas Santiago Fernandes, que ele vai estar trazendo no final também, mas você também pode sentir à vontade para no final ligar seu microfone assim que a gente emitir as perguntas e colaborar com a nossa discussão. É isso, professor, está com a palavra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Como você falou, Vitor, o tema exige uma certa dedicação urgente, né? Porque, além de sermos da área de relações internacionais, existem variáveis que mexem com diversos aspectos mundiais, né? Que vão desde a economia, obviamente, até a correlação de forças regionais. Então, vale a pena a gente discutir isso, né? É desnecessário dizer que nós não vamos aqui estabelecer nenhum tipo de torcida ou lado, apesar de eu ter um lado, né? Acreditar que tem um lado, mas eu vou tentar ser o mais isento possível para mostrar a vocês o quanto essa relação entre Ucrânia e Rússia já é intempestiva. Não vou usar como os historiadores dizem há séculos, mas eu diria nos últimos 120 anos, a situação entre os dois países é de uma volta e ida muito grande, né? E isso realmente causa muita tensão. Eu gostaria de destacar a importância dessa situação desde a época da pré-revolução russa. Porque desde a época da pré-revolução russa, vamos fincar então o nosso primeiro pilar, né? O nosso primeiro pilar nessa situação. E hoje eu tenho que fincar pilares fortes. Vocês sabem por quê, né? Porque eu estou sendo assistido pelos meus pares, que estão aí, os meus colegas, que me honram muito com essa possibilidade. E fico muito feliz. Então, vou fincar pilares pesados que vocês conseguem com certeza acompanhar. O primeiro pilar, importante pilar que a gente tem nessa história toda, é pré-revolução russa. O que acontecia nessa pré-revolução russa? Os comunistas ucranianos não eram maioria na Ucrânia. Eles tiveram apoio dos comunistas russos para tomarem o poder. Ou seja, os bolcheviques estenderam seus tentáculos para a Ucrânia, ampliaram seu poder naquela região para poder acontecer a transformação comunista lá também. Não vamos aqui dizer que os liberais ucranianos ou qualquer outro tipo de doutrina política tinha maioria. Ninguém tinha maioria na Ucrânia na pré-revolução russa. Porém, esta ajuda que os bolcheviques russos concederam aos ucranianos ficou marcada para a história como uma aproximação dos países. Então, eles se aproximaram. Houve essa aproximação. Porém, existe um lance geoestratégico nisso que é praticamente esquecido, e aí eu queria chamar a atenção da nossa comunidade aí das relações internacionais, porque as pessoas estão esquecendo de um dado fundamental, uma situação fundamental. Para que os comunistas ucranianos fechassem a ideia da Federação Soviética, que depois viria a se transformar na União Soviética, os comunistas russos concederam para eles a região do Vale do Don, a região de Donbas, que era uma região russa, que era uma região nitidamente russa, que inclui, além do tal do Donbas, gente, a região de Lugansk também está dentro dessa área, tá? E por que os comunistas ucranianos queriam isso? Porque esta região era uma das maiores reservas carboníferas que existia naquele período. Então, o que aconteceu? Nesta situação, foi um território russo que foi transferido para a Ucrânia
E eu queria que isso ficasse na mente de vocês, e agora com a máxima atenção, gente. Isso não voltou para a Rússia em 91, quando acabou a União Soviética. Isso não voltou para a Rússia em 91, quando acabou a União Soviética. As reivindicações russas sobre a região do Don, né, a região carbonífera do Don, remontam já de 91, já estão ligadas a 1991. Então, não é de hoje que os russos vêm ensaiando essa tomada. Isso é um primeiro dado importante. O segundo dado, o segundo pilar que nós vamos construir na nossa casa hoje, é o pilar que vai sustentar a importância econômica da Ucrânia para a União Soviética. A Ucrânia tem um dos solos mais produtivos da Europa. É um solo enegrecido, um solo chamado Chernozion, que é uma das áreas mais produtivas de cereal para todo o continente europeu. De posse dessas terras, o Politburo soviético tinha condições de, nas épocas mais drásticas das transformações econômicas leninistas e pós-leninistas, da época da NEP, da New Economical Political, que nós tivemos falhas no processo de planejamento econômico, desde lá a Ucrânia servia como celeiro da União Soviética, como um lugar que tinha muito alimento. Tanto é que, na grave crise que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, os ucranianos acusam os russos até hoje de terem tirado alimentos de toda a região da Ucrânia, gerando morte por inanição, morte por fome, num fenômeno histórico chamado Holodomor. E o Holodomor é uma das coisas mais complexas de se entender, porque os mesmos ucranianos que acusam os russos de fazerem isso germinam dentro do próprio Partido Comunista um nacionalismo ucraniano. Esse nacionalismo ucraniano que nós conhecemos hoje, ele nasce pós a grande fome na Ucrânia. A grande fome da Ucrânia, ela é o germe inicial desse movimento nacionalista que nós conhecemos, que hoje, então, está instalado dentro da Ucrânia. Nós não podemos esquecer, então, que os comunistas ucranianos e os comunistas russos sempre tiveram essa fricção, sempre tiveram essa forma mais complexa de entender as relações. Voltou? Obrigado, gente. Se os comunistas ucranianos e os comunistas russos tinham essa frição, desde a época da Segunda Guerra Mundial, a facção russa do Politburo tinha dentro dela a ideia principal de cativar os comunistas ucranianos sempre. Então, eles sempre estiveram entre os cabeças da União Soviética, para não diminuir a posição da Ucrânia nunca, porque assim eles estariam em consonância com os russos dentro do Império Soviético, se me permite usar esse termo. A partir daquele momento, e pós-Segunda Guerra Mundial, a situação acalma um pouco. Por quê? Porque o nacionalismo ucraniano vai justamente se beneficiar muito do processo de fortalecimento das bases produtivas socialistas, dos kolkhozes, sovkhozes, que após a Segunda Guerra Mundial, as fazendas coletivas começaram realmente a produzir e a indústria soviética começou a ter um certo sucesso naquele período. Então, realmente, se houve uma época de ouro do capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, também aconteceu uma época um pouco menos brilhante, mas importante também, principalmente naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial,
quando a indústria e a agricultura soviética deslancharam. Elas conseguiram deslanchar. Bom, gente, isso vai mais ou menos até meados dos anos de 53, 54. Naquele período dos meados de 53, 54, na transição entre Stalin e Khrushchev, na transição entre Stalin e os novos governos soviéticos que iam se instalar, os comunistas russos precisavam dos votos dos comunistas ucranianos no Politburo para, mais uma vez, concretizarem o domínio do alto comando do Partido Comunista Soviético. E o que os russos fazem, então? Os russos concedem a eles a Crimeia. Os russos cedem para a Ucrânia a Crimeia. Então, os territórios reivindicados por Putin não estão diretamente vinculados a uma situação exclusiva do tema OTAN. Isso se trata de um assunto que passa por aí, né? Que transpassa por essa situação. Repito, já existia em 91, 92, para ser mais exato. No primeiro momento do governo Yeltsin, já se falava sobre redesenhar as fronteiras entre Rússia e Ucrânia. Já se falava nisso. Efetivamente, sem a mesma ênfase que se fala hoje, né? Isso, com certeza, não era igual, lógico. Porém, gente, nesse meio tempo, essa aflição também passou por um problema grave. E aí a gente constrói isso. Turma, meus amigos, meus colegas que estão me escutando, tem um dado que parece que está sendo esquecido e está sendo colocado só como uma questão estratégica. A falência do complexo de Chernobyl, quando acontece a tragédia de Chernobyl, nos anos 80, a acusação dos ucranianos qual é? Os russos não investiram em tecnologia nessa área e deixaram a usina de maior risco em território ucraniano. De novo, mais um pilar nessa casa das relações russo-ucranianas e um pilar muito complexo, porque todos nós sabemos, e vocês dessa geração que nasceram mesmo que depois dessa época, já ouviram falar, já assistiram e sabem dos problemas graves que aconteceram com a explosão em Chernobyl, com a falência do complexo nuclear de Chernobyl, e isso gerou uma situação gravíssima. Então, dentro do comunismo ucraniano, por mais estranho que isso possa parecer, e a gente sempre discute isso na sala dos professores, né? Professor Zé César está aí, a gente uma vez discutiu isso claramente, sempre teve aquela coisa do círculo, né? Os muito próximos, pode passar do comunismo para o nacionalismo rapidamente. A ideia do círculo ela tem a sua coerência, mas já estava dentro. O que eu quero destacar é que o sentimento nacionalista ucraniano já estava dentro das células comunistas em qualquer escala que vocês podem imaginar da vida ucraniana. Em 91, vamos repetir esses 4 pilares. Então, a Rússia cedeu a região do Dom, logo no começo da União Soviética, para conseguir cativar os ucranianos. Depois teve a fome, os ucranianos passaram a odiar os russos. Para, de novo, cativar os ucranianos, os russos deram a administração da Crimeia. E, em seguida não, né, gente? Lógico que muito tempo depois acontece Chernobyl. Esses 4 pilares dão uma ideia dessas aproximações e afastamentos que criam essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, de repente, em 91, quando acontece o fim da União Soviética, um outro dado muito importante para a gente construir o que aconteceu naquela transição é lembrar que, no primeiro momento, o Ocidente começou a se preocupar muito em 91, 92, antes até, hein? Deixa eu aqui me corrigir. Antes, 85, 86, quando eles viram que a perestroika e a glasnost ia dançar, eles já começaram a se preocupar
com a ideia do arsenal nuclear, de armas nucleares soviéticas. Já começaram a se preocupar. E qual foi a estratégia traçada pelo alto comando do Pentágono, pela OTAN, pelos europeus? Monitorar o arsenal nuclear soviético para, pelo menos, na época se falava muito isso, e aqui eu vou reproduzir o que a mídia falava, para pelo menos não sumir nenhuma ogiva, porque o medo deles era sumir uma ogiva, cair na mão do Talibã, cair na mão não sei de quem. Esse era o grande medo deles. E aí, turma, acredite se quiser, já fora da época soviética agora, hein? Já fora da época soviética. Ou seja, já caiu o Muro de Berlim, já acabou a perestroika e a glasnost, a União Soviética acabou, já fora da época soviética, grana do Ocidente ajudou a transferir as ogivas nucleares que estavam na Crimeia e na Ucrânia, mais especificamente na Crimeia, para a Rússia. Porque qual era o raciocínio que tinham os americanos e o Ocidente? Qual era o raciocínio? Em vez de ter ogivas instaladas em 3, 4, 5 repúblicas, que essas repúblicas todas entreguem as ogivas para a Rússia, pelo menos a gente tem um interlocutor só. Esse foi um lance, inclusive eu acho que se chamava Memorando de Budapeste, é um negócio mais ou menos assim, se eu não me engano. É grana americana, porque os russos não tinham dinheiro para fazer esse transporte. Então, os americanos deram dinheiro, envolve milhares de soldados, milhares de equipamentos para transferir essas ogivas, e os ucranianos ficaram pé da vida, porque os ucranianos sentiram. Eles leram como isso. A Ucrânia não é confiável. É isso que vocês estão querendo dizer, né? A Ucrânia não é confiável. Parênteses agora, gente. Um parênteses importante para a gente entender por onde anda essa questão política tão séria. Os americanos também monitoravam, agora quem está falando é o agente secreto James Bond, né? Vamos brincar um pouco aqui para a gente descontrair. Os americanos monitoravam noite e dia esses nacionalistas ucranianos. Noite e dia eles monitoravam os nacionalistas ucranianos, porque eles já sabiam que esses caras tinham arrobos de poder. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, acredite, o que nós estamos assistindo hoje é nada mais, nada menos, esse abandono da Ucrânia, uma outra versão do que nós já assistimos no fim da União Soviética. Eles largaram a Ucrânia sem armas, sem nada, porque eles não queriam que a Ucrânia se transformasse em mais uma potência nuclear. Para finalizar o parênteses, coloquem aí uma pitada de bastidores enorme que envolve generais, corrupção, KGB, MBB, todas essas coisas que tem por aí, que negociavam por onde e por como haveriam essas trocas de poder naquela época. Então, o que nós assistimos é uma ida e vinda constante entre eles. Está todo mundo falando hoje, eu concordo em gênero e grau. Ontem teve bombardeio na Somália. Os sauditas atacaram o Iêmen. Eu não sei mais aonde explodiu, não sei o quê, mas o negócio é proteger quem? Branco europeu contra a Rússia. Essa é a ideia. O resto, está morrendo iemenita lá, deixa morrer iemenita. Ok, os Estados Unidos lançou um ataque preventivo na Somália, ninguém fala nada, não se fala nisso. Então, a gente tem que pensar um pouco para além do que a gente recebe. E é muito difícil, porque apesar de nós vivermos na era da informação, a gente tem que usar desses recursos todos para a gente construir pelo menos um cenário e entender o que pode acontecer daqui para frente. Bem, desde então, russos e ucranianos só se afastaram. Às vezes, elegiam lá um governo pró-Rússia, mais ligado aos russos, e aí eu queria
se me permite horizontalizar de novo a nossa discussão, para a gente... Estão me escutando, gente? Alô, alô? A coisa mais importante nessa hora, a coisa mais importante da gente entender é que, a partir dessa separação entre Rússia e Ucrânia, que eles começam a se separar, que eles começam a se afastar, as disputas começam a ficar claras. E todo aquele discurso ucraniano nacionalista volta. O discurso nacionalista ucraniano começa a voltar, começa a ficar mais forte. E nas disputas, no começo dos anos 90, isso não acontece de forma tão clara. E agora, prestem bem atenção, gente. No começo dos anos 90, a Rússia era um marasmo econômico, uma tragédia econômica, e eu posso garantir a vocês que, até militarmente, ela correu riscos de perder a sua importância. Até nisso. Então, a transição entre Yeltsin e Putin é decisiva para entender o que aconteceu. Na hora que Putin, e aqui a gente tem que pontuar bem claramente, e peço a máxima atenção dos alunos, na hora que Putin começa a se beneficiar da valorização do petróleo, da valorização de certas commodities que os russos têm, e começa o processo de modernização das Forças Armadas russas, os americanos e o Ocidente começam, então, a se preocupar. E usam de vários elementos contra os russos. Mas são vários, vários. Faço coro, né, com aqueles que acreditam, sim, em influência estrangeira. Não é decisiva, na minha opinião, mas eles potencializam isso, né? Eles conseguem potencializar isso, e desde os anos 2000 começa uma aproximação muito grande, muito grande entre, olha que loucura, os republicanos americanos primeiro e os partidos de direita da Ucrânia. Eles vão lá, fazem comício, gente, junto com os caras. Eu lembro de uma imagem que me marcou muito, sabe, Zé, Tati? Me marcou muito, que é o McCain, o candidato à presidência que morreu, ele num palanque com a extrema-direita dos caras, com a extrema-direita deles. Então, sim, em parte, a Ucrânia foi instrumentalizada pelo Ocidente e pela OTAN para se transformar num anteparo, numa sombra, o que vocês quiserem, contra a Rússia. E eles sabiam que tinha um campo fértil, haja visto os pilares históricos que eu tentei colocar aqui para vocês. Onde entra a OTAN em tudo isso? Assim que acabou a União Soviética, havia um acordo de que qualquer avanço das forças capitalistas precisava ser feito de forma comedida, mas nunca ameaçando a integridade do território russo. E aí eu estava pensando num paralelo que a gente podia ter, e eu acho que os alunos vão receber bastante bem essa ideia, na minha opinião. Na Guerra Fria, quando os soviéticos, instalaram mísseis, ou iam instalar mísseis nucleares em Cuba, os Estados Unidos ameaçou acabar com o mundo, fazer uma guerra, cerco total, não sei o quê. Agora, eles querem que se normalize o fato de se instalar... Está todo mundo prestando atenção, gente? Se normalize o fato de se instalar uma base da OTAN a 700, 800 quilômetros de Moscou. O que significa isso do ponto de vista estratégico, turma? Que um míssil que saia dessa base, ou um avião bombardeio que saia dessa base, ele tem capacidade de ataque muito maior, porque ele chega rápido nas grandes cidades russas,
do que um ataque russo ao território dos Estados Unidos. Essa é a balança estratégica que está fora que está sendo pouco discutida. Não é o fato da ideologia somente, não é o fato ideológico de instalar uma base da OTAN, nós não queremos, nada disso. Além de ter a questão ideológica, que, na minha opinião, ela é subliminar nessa hora, nós temos também um problema muito sério, que é a questão da administração da geoestratégia militar. Por mais que os russos tenham um avião que voe a 2.000 por hora, então eles atacam a base lá na Ucrânia também. Mas, meu amigo, a reação é em efeito rápido, então eles precisam contra-atacar. E aí o Putin realmente toma essa atitude. Bom, eu acho que já deu um pouco da meia hora aí, Bi. Sim, professor, já deu uns... Já é 6h30, mas se quiser por mais 10 minutinhos, Isso. ou já é para a pergunta, fica para... Tá, joia. Então, vou entrar na última parte agora, para a gente entender. Muita gente tem falado da questão do gás, dos gasodutos, que é importante também. Essa questão dos gasodutos, muitas vezes está sendo mal interpretada, não só pela mídia brasileira, mas pela mídia estrangeira também. Por que eu digo isso? Os ucranianos cobravam pedágio para a passagem do gás russo. Então, os ucranianos, acho que isso vai ficar claro, na minha opinião, sabe, Zé? Acho que essa é a sacada que eles vão fazer. Os ucranianos começaram a cobrar, e começavam as discussões, igualzinho Brasil e Paraguai na questão da energia. Quanto a gente paga para recomprar a energia de Itaipu? E, no caso lá, é passagem. Lá, no caso, é passagem. E aí os ucranianos começaram a majorar. Aí o Putin falou, quer saber? Não dá para fazer isso. Influenciou a eleição ucraniana para colocar um líder pró-Rússia. Logo depois, problemas políticos, cai o líder pró-Rússia, sobe um líder pró-União Europeia. Ficou nisso. Mas, como um lance de mágica, como um lance estratégico, o Putin dá início à construção do famoso Nord Stream 2, o gasoduto que vai pelo Báltico e vai para o principal cliente do gás russo, que é a Alemanha. E a partir daí que os ucranianos ficam pé da vida, porque os ucranianos perceberam que perderam uma das moedas de troca mais pesadas que eles tinham. Desculpe o palavrão, Bi, desculpe o palavrão, Santi, mas os russos estão falando assim, foda-se, Ucrânia. E vocês não devolvem nossos territórios, querem majorar o preço para levar para a Europa, agora vocês vão ter que arcar com isso. E, não fica só nisso não, hein? Me parece que existem novos gasodutos pelo norte sendo construídos. Já para evitar... Aí, Zé, eles vão pular Bielorrússia, vão pular tudo. Não vão querer saber de nada. Nós vamos vender direto para os caras, vocês que se virem. Aí que a coisa começa a ficar muito séria. Muito séria por quê? Porque os ucranianos perderam as balas que eles tinham na agulha. O que eles vão fazer agora? Como é que eles vão pressionar eles? Então, o governo nacionalista ucraniano, e aí sim a gente tem que fazer um raciocínio muito correto para dar cores corretas, o governo nacionalista ucraniano dá abrigo para grupos neonazistas que se instalam naquele território. Falar que a Ucrânia é nazista, como Putin está falando, é mentira. Mas que existem grupos nazistas operando na Ucrânia, existem. E não são só de ucranianos, não, viu, gente? Tem poloneses fanáticos. Olha, eu fiquei procurando durante o dia uma metáfora que eu pudesse usar para vocês não esquecerem de quem são esses neonazistas ucranianos. E eu não sei se vocês vão lembrar. Turma, vocês lembram que, há uns 2 anos atrás, um assassino na Nova Zelândia, um assassino em série, filmou o massacre
numa mesquita como se fosse um videogame. Ele instalou uma câmera e foi matando as pessoas. Sabe o que estava escrito na metralhadora, nas munições dele? Nomes de heróis ucranianos do século XV, do século XVI, do condado de Kiev. Coisas que remontam, Zé, a ódio a turcos, ódio a árabes, ódio a tudo que não for branco europeu. Ódio a tudo que não for branco europeu. Então, gente, nós chegamos num ponto que, quando o Putin usa do discurso vou desnazificar a Ucrânia, ele dá uma exagerada, porque são grupos. Você precisa pegar o exército soviético, perdão, o exército russo para desnazificar, dá a impressão que é um batalhão 400 mil SS que tem lá. Não são, mas eles são criminosos. Falando da invasão propriamente dita, Vitor, para encerrar, o que aconteceu? A coisa foi apertando e o discurso, quem subiu a temperatura, e, por favor, não me julguem putinista, não sou, mas quem subiu o tom foi os Estados Unidos, o tempo todo. Não, vai ter que ter uma base da OTAN lá, precisa ter uma base da OTAN, o Putin quer tomar. Eu dificilmente eu ficava pensando numa coisa como essa, mas de tanto falar isso, os Estados Unidos transformou a ação em verdade, numa verdade. Eu acho que aí está uma armadilha política que eu não sei se o Putin está preparado para sair, porque pela mídia ocidental a imagem da Rússia sofreu uma ferida grave agora, principalmente porque eles mostram excessos das forças armadas russas em território ucraniano. E isso tem que ser mostrado e punido severamente pelas leis internacionais. Severamente pelas leis internacionais. Pelo tipo de ação que eles fizeram, eu acho que esse plano estava pronto há um ano. Há um ano. E aí o que aconteceu? Quando chegou que o Putin pensou, esses caras vão instalar essa base, então eu vou trucar antes. Ele fez assim, reconheço Donetsk e Lugansk como áreas russas ou repúblicas autônomas ligadas à Rússia. Aí os Estados Unidos e a Inglaterra começam com história de sanção, aí as sanções, a Alemanha e a França ficam quietinhos nessa história, aí começam as sanções, aí eles falaram, bom, se eles aplicarem as sanções, já que nós vamos tomar sanção para ficar com 2 pedacinhos, vamos tomar tudo de uma vez e derrubar o governo ucraniano. A grande meta do Putin nessa invasão é levar um cataclisma político à Ucrânia, um vácuo político, derrubar o Zelensky e colocar no governo alguém que esteja a fim de negociar, ou pelo menos respeitar as reivindicações que os russos têm. Por isso que a situação se transformou, ganhou esse grau de surpresa, para usar a palavra mais correta, na minha opinião, que todos nós tivemos na virada da madrugada retrasada até hoje. É uma operação grande, ainda não consegui achar números confiáveis, mas é uma operação muito grande o que está acontecendo nessa região. Vitor, eu acho que era isso para iniciar a discussão e a gente poder dar sequência nas perguntas. Perfeito, professor. Foi ótimo, acho que agora a gente já consegue discutir bastante. Antes de passar para o Santi, falar das perguntas que fizeram para eles, e também antes dos participantes aqui perguntarem, por livre espontânea vontade, com o microfone mesmo, queria agradecer aos professores que estão participando, é uma presença muito ilustre para a gente, muito legal, e que vocês também podem colaborar com participações, perguntas, tá à vontade, assim como os nossos alunos de RI e de outros cursos. Antes também, eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta,
no sentido de qual é a interpretação, qual é o papel interno dos dois países envolvidos, mas também lá do outro lado, os Estados Unidos, porque pelo que eu percebi, eu posso estar errado, mas tem, primeiro na Rússia, uma pressão interna contra a guerra, foi até um motivo do presidente da União Soviética apresentar outras propostas, enfim, aquela pressão contra a guerra mesmo. Na Ucrânia, coisa parecida, e nos Estados Unidos, do outro lado, a gente tem aquele conflito bipartidário, que inclusive muito confuso, membros do partido de oposição republicano demonstrando apoio, quer dizer, considerando as falas de que a Ucrânia é um estado artificial, enfim, reforçando então o discurso do Putin, como essa dinâmica que mudou tanto da era do Trump para agora. Falar um pouco dessa pressão interna nos três países. Olha, na Rússia, a oposição ao Putin ela é muito pressionada, é muito perseguida, como vocês sabem, né? Existe um esquema piramidal de poder na Rússia muito complexo, é um jogo de influências e regiões de influência que são muito complexos, né? A oposição russa lembra de um detalhe importante. O discurso da oposição russa e dos ativistas ucranianos pelos direitos humanos é o mesmo. Nós somos um povo só. Isso é muito claro. Essa ideia de diferenciar etnicamente russo de ucraniano só atende aos interesses dos nacionalistas, porque eles são muito próximos. Sabe, Vitor, não é uma coisa falar, são povos totalmente diferentes. O idioma é muito parecido, existem contrações fonéticas diferentes em ucraniano e russo, mas existem famílias e famílias, gente. Por que está surgindo esse movimento que o Vitor lembrou? Famílias e famílias que são de origem russa e pai ucraniano, mãe ucraniana e pai russo. Não tem isso. Etnicamente, eles são muito próximos. Por isso que ganhou força o discurso da não-guerra. E por isso que eu acho que o ataque foi meio decisivo para não estender muito, sabe, Vitor? Esse período todo. Já nos Estados Unidos, é triste a gente lembrar disso, mas vem acumulando uma série de contradições, e eu vou pegar só desde a época do Bush, para você perceber como oscila a situação. Não foram os russos que invadiram o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança. Não foram os russos que destruíram a Líbia, né? Então, a gente começa a entender nesse estratagema dos partidos dos Estados Unidos que agora o Biden vai ter que praticamente utilizar essa posição nas eleições de meio de mandato. Vai ter que fazer alguma coisa. E as primeiras pesquisas que eu consegui acessar ontem, eu acho, o povo americano não quer envolvimento militar. Então, o Biden conseguiu um fôlego político aí. Mas, por outro lado, o que nós estamos assistindo é que a hegemonia norte-americana está sendo peitada pelo Putin, e aí eu vou ter meu momento Fukuyama aqui, Zé. Meu momento Fukuyama aqui. Meu momento Fukuyama vai ser: nós estamos assistindo um novo mapa geopolítico do mundo com essa guerra. A linha estava sendo empurrada para lá, Santi, agora o Putin está empurrando para o outro lado. Mas não. Ó, vai precisar do juiz lá com aquele spray de futebol lá para fazer a linha por onde pode. Porque é incrível o que o Putin fez. E, vou ser bem sincero com vocês. Semana passada, Vitor, eu cravei que não ia ter invasão, que ia ter só o reconhecimento. Eu cravei. Falei, não interessa uma guerra à Europa, nessa hora. Aqueles erros que a gente comete, né? Que erro não, né? Mas avaliação, né? Não ia ter. Mas eu acho que conforme se falou em sanção, o triunvirato russo, chamo de triunvirato particularmente, Putin, Lavrov e Sergei Shoigu, ministro da Defesa, eles falaram, já vamos tomar sanção? Vamos para as cabeças, vamos para Kiev, já para derrubar o governo deles de uma vez.
vai ter sanção de qualquer jeito. Então, os americanos estão num vácuo, Vitor, estão num vácuo sério que a nota deles é zero. Zero. O comportamento dos Estados Unidos é patética são patéticas as declarações do secretário de Estado. Patéticas. Vamos, sanção. Agora é sanção. O que o povo ucraniano já sacou? Colocaram a gente no imbróglio, ó, raparam daqui. De novo. Esse discurso não foi feito por analistas do Ocidente. O povo ucraniano está falando isso nas ruas. Cadê a OTAN que vinha ajudar a gente? Cadê os caras? Não vai vir ninguém aqui? Hoje à tarde, o tal do secretário-geral da OTAN falou que está convocando para a reunião da 4ª emenda do Tratado da OTAN para ver o que eles podem fazer. Mano, nessa velocidade, o Putin, se fosse contar, ele já está em Paris, né? Aliás, eu acho que é o grande medo desses caras, né? É o grande medo deles. Então, eu dou nota 0 para a política externa americana nessa hora. Acho que eu posso começar agora, Vitor. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor James pela disponibilidade de sempre. Foi uma exposição incrível aqui, é sempre um prazer poder ouvir vocês. Também aos professores aqui que eu estou vendo, Zé César, Tatiana Marião, que também vieram prestigiar a gente, todos os alunos que vieram prestigiar o evento. Eu tenho algumas perguntas aqui, professor. Vamos começar com uma anônima aqui, que diz o seguinte: professor, já existem países membros da OTAN, Lituânia, Estônia e Letônia, por exemplo, que fazem fronteira com a Rússia. Por que o enfoque russo não se direcionou a esses também? Perfeita pergunta, parabéns para quem perguntou. Lituânia, Letônia e Estônia assinaram o programa de parceria com a OTAN naqueles 10 anos do Yeltsin, naquele vácuo do Yeltsin. Faltava dinheiro, faltava posição política, faltava liderança. Yeltsin, para se segurar, transformou a Câmara Russa, a tal da Duma, numa baderna. Então, eles aproveitaram. Então, esses países, na maior parte, eles já tinham acordos, Santi. Já tinham acordos. E aí, logo que eles entraram, já era tarde, né? E, aliás, só para lembrar, para quem está assistindo a gente aí, meninos, meninas, tem minorias russas nos 3 países bálticos, hein? Especialmente na Estônia e lá na Letônia. E isso também pode ser um balão de ensaio para outras explosões de confronto aí. Aí sim, hein? Aí a coisa pega, porque não esqueçamos que os países bálticos entraram para a União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial. Eles não são da gema, né? Eles não são soviéticos da gema. E nutrem rivalidades monstruosas contra os russos. Tá? Perfeito, professor. Acho que isso fica muito claro, né? Evidente, porque dá uma confusão mesmo, né? Você fala, pô, os caras estão atacando lá, mas por que que não os outros vizinhos? Isso pode... É importante tá vendo essa história, né? Muito bom. Zé, um abraço, Mas, meu amigo. antes de começar, eu tenho mais algumas perguntas escritas aqui que foram mandadas no privado, mas eu queria passar a palavra para a Lari, que ela vai abrir o microfone dela. Tem a palavra, Lari. Oi, professor James, oi, professora Tatiana, oi, professor José César. Muito obrigada pela palestra, professor James, foi muito boa mesmo. Até do que você estava comentando agora, veio uma coisa que você falava, né, nas nossas aulas de LAP 3, né, de que por Putin, a Rússia, onde se fala russo, em todos esses países, há uma população considerável de pessoas que falam russo. Então, eu, honestamente, sou meio pessimista quanto a isso. Eu acho que a Ucrânia foi só o começo e, enfim, a gente tem que estar atento ao que vai tá continuando, mas eu gostaria de tirar uma dúvida sobre um dos gasodutos que aquele gasoduto Nord Stream 2, que Sim. até o chanceler alemão, o novo chanceler alemão, Olaf, ele falou, acho que foi ontem, que ele anunciou a suspensão do processo de certificação do gasoduto, né, de forma a pressionar a Rússia, mas também era um gasoduto que ele defendia muito, visto que a Alemanha depende muito do gás natural russo. Então, assim, em que situações eles ficariam? Porque
eu entendo as razões porque eles estão fazendo, mas meio que dá meio um choque na cabeça, porque eles precisam. Se a Rússia decidir suspender a produção de, né, o fornecimento de gás natural, a Alemanha para. A Então, sua pergunta é perfeita, perfeita. se você puder E comentar um pouquinho sobre. não, com certeza. Agradeço, Larissa, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. É louco, né, o que está acontecendo. Talvez a Merkel, que era uma liberalzona, fosse mais resoluta nas tomadas de decisão do que o Olaf Scholz, que vem de uma coalizão progressista. Então, é estranho realmente o que tem acontecido. A questão da certificação, Lari, significa que os estándares ambientais do gasoduto precisam passar por aprovação. Não significa que ele não vai funcionar. Então, existem nos contratos, existem graus de majoração do preço à medida que demora para aprovar as questões ambientais. E isso, você completou de forma brilhante, não tem como viver sem o gás russo na Europa no inverno. As fábricas precisam, a calefação precisa, e isso vai demorar um certo tempo para você repor. É isso que eu acho que é importante a gente lembrar, gente. A qualidade a qualidade, principalmente, das novas formas de energia, Lari, elas ainda não têm a escala necessária para suprir. Lari, a gente sabe disso, você é uma excelente aluna, vocês sabem disso. Meninos, meninas, imagine o parque industrial alemão. Ele é gigantesco. Não tem como. Eu, Lari, falando como amigo agora, hein, não como professor, estou achando que o Scholz está jogando para a plateia, está jogando para arquibancada, está fazendo teatrinho para falar. É a única carta que ele tinha, Larissa. A única carta que ele tinha, né? E a gente sabe que realmente a Alemanha investe bastante, né, em energias alternativas. Eles investem porque eles querem sair. O grande sonho hoje dos países é achar uma forma de energia escalável e sustentável. Aí você muda a página da história da humanidade, na minha opinião, Larissa, do capitalismo, né? É alternativa mesmo, né? Só para usar, então, na última hora, né? Porque não dá, realmente não dá. Eu ainda acho, Lari, que ele jogou para a arquibancada. Você já tinha falado na sua arguição que realmente é estranho, né? Sim, é muito difícil, muito difícil. Excelente. Sim, é muito complicado. Eu também acho. Quando eu olhei o pronunciamento, eu falei, eu acho que ele está jogando para a plateia, ele sumiu agora, ele precisava se manifestar de uma forma para a população para que não se revoltem contra ele, né? Mas, enfim. Exato. Eu também tinha uma segunda dúvida, foi até em questão do pronunciamento do Biden, que ele falou que uma das sanções era limitar a capacidade russa de fazer negócios com dólar, euro, libra e iene, né? Que quer transformar a Rússia num par internacional. Mas eu acho que ele está esquecendo o grande amigo da Rússia, que é o Xi Jinping. E a gente vê isso num contexto em que a China está cada vez mais fazendo projetos para internacionalizar o renminbi e aumentar o uso do renminbi no mercado internacional. Assim, sim. Você acha de alguma forma, se realmente vir a ter essa suspensão, eu estava me atualizando agora e muitos países da Europa estão se mostrando contra justamente porque eles vão ser prejudicados se a Rússia ter realmente essa restrição. Mas se realmente for efetiva de alguma forma, você acha que o uso do renminbi seria uma outra opção? Você acha, enfim, se você puder comentar alguma coisa sobre isso, seria interessante. Sim, e vou falar também na base da minha curiosidade, porque eu fui logo pesquisar sobre isso. Eu acho que na questão do fluxo, Lari, a questão do fluxo de moeda chinesa não tem essa capacidade ainda. Pode gerar um descontrole que ameace a mega crescimento chinês. Tá? Eu tenho essa visão. Bom, essa é uma, ou seja, pode haver um desequilíbrio das contas externas, se os chineses começarem a acreditar que a moeda de... Tanto é, Lari, que eu li que eles estão preparando uma moeda
mais forte para o mercado internacional. Ele vem crescendo, mas ainda não está totalmente desenhado o processo. Eu li também, acompanhando da sua curiosidade, Larissa, que a Rússia tem reservas. Dizem que 500, 600 bi de reserva de dólar. Eu não consegui entender o quanto Putin acha que isso dura, se as sanções forem muito grandes. O que ele acha? Que ele vai fazer racionamento? Que ele vai fazer o que dentro da Rússia? Você percebe que as sanções buscam exatamente acabar derrubando também o Putin, porque gera descontentamento interno. Xi Jinping estaria disposto a bancar o Putin nessa hora? Assustei hoje, Larissa, assustei. O Xi ligou para o Putin e falou, parou, sem essa de invadir, vai para a mesa, por favor. Então, eu começo a entender que existem jogos aí acontecendo, não sei se nos bastidores, porque aí aquela história, né, Larissa? Eu sei, só eu sei, não sei nada. O que eu vejo existe uma pressão sobre a China para que a China não banque integralmente, eu vou usar um termo que é pesado, esta aventura militar do Putin. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha, porque, por outro lado, amiga, o que a gente pode dizer? Se o Putin também for acuado, meu amigo, você mexeu com quem? Com o urso, né? É o urso que não corta a unha há 6 anos, né? Então, ele vai descer a lenha em quem abrir a boca. É complicado, Larissa. É uma coisa para a gente acompanhar no dia a dia. Repito, para responder objetivamente a sua pergunta, não, a China não tem essas condições do ponto de vista lastreado das contas externas para acompanhar isso, porque existem mecanismos de troca de moeda que eu acho que é esse que vai ser a sanção. A sanção vai ser essa, Lari. A Rússia pode fazer o negócio, mas ela não consegue conversibilidade. Ela não consegue fazer a conversão. E a hora que ela não consegue fazer a conversão, ela entrega a mercadoria e não recebe. Né? Ela não entrega a mercadoria e não recebe. Me perdoe se eu já falei isso para vocês. Por exemplo, Lari, se eu for comprar esse óculos nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Bom, assim, ó, eu vendi esse óculos do Brasil para os Estados Unidos, certo? E aí o americano comprou lá, ele paga em dólar, porque é a moeda dele. Quando ele deposita na Câmara de Compensação, eu vou na minha agência e o dinheiro está em reais. O que aconteceu? Entrou em dólar aqui, tá? Entrou em dólar aqui. O Banco Central, os mecanismos financeiros brasileiros fazem uma conta e aí o que eles fazem? Eles transformam para real, tá? Então, às vezes, eles estão recebendo muito dólar e as pessoas estão retirando dinheiro, eles têm que saber drenar, né, para não deixar a moeda flutuando e gerar talvez um processo que alguns dizem inflacionário. Então, é uma complexa situação, mas os russos podem sofrer isso. Os russos podem sofrer terríveis sanções, por isso que eu estou falando para muita gente, não acredita que vai passar em brancas nuvens. A Rússia também vai sofrer. Muito bom, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Lari, pela pergunta. Eu tenho algumas outras perguntas aqui. Eu queria saber da disponibilidade do seu tempo. Podemos. Temos mais 4 perguntas, sendo que 2 eu vou fazer junto, que são bem parecidas, beleza? Abraço, pode mandar. Então, vamos lá. São 2 perguntas anônimas também. A primeira delas é: o conflito mudou a tendência sueca e finlandesa, ambos que agora tendem a participar da OTAN, se reunindo ontem com seus representantes. Pode haver reação parecida por serem países vizinhos? E a outra pergunta diz o seguinte: posso só fazer? É porque elas são parecidas. Por favor. Eu acho que dá para responder. Por favor. A outra pergunta diz o seguinte:
Gostaria de saber de que maneira o alinhamento de outros países, como a Finlândia e a Suécia, com a Ucrânia pode culminar em um conflito muito mais amplo, atingindo outros países da Europa e até mesmo envolvendo ainda mais países como a China e Estados Unidos, de vez no conflito. A situação realmente é complexa, lógico, é óbvio, a gente está falando isso, mas eu também fui surpreendido por essa história de Suécia, Finlândia. Você sabe que a relação dos finlandeses com os russos também é complicada. Lembremos nós que as tropas russas não saíram da Finlândia logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Eles demoraram um certo tempo ainda. Então, os finlandeses têm bronca dos russos nessa história toda. Os suecos também, pelas disputas no Báltico, né? Mas a gente precisa medir, Santi, qual é o tamanho da força desse movimento de contestação, e aqui eu não quero falar esquerda-direita, esse movimento de contestação que nós estamos vivendo hoje dentro da Suécia. Os caras a população sueca tão participativa está a ponto de levantar a bandeira e falar queremos ser da OTAN? Achei muito estranho. Você envolver países de economia estável, de economia, não digo consolidada, que eles têm os seus problemas também. Agora os caras vão se envolver num conflito, eu não sei. Me pareceu eu também fiquei muito assustado, e talvez esteja aí uma negociação estratégica para contar com ferro e recursos suecos no caso de necessidade. É assim que eu entendi. Agora, a adesão vai gerar uma reação russa muito séria. A adesão vai gerar uma reação russa muito séria. Perfeito, professor. Eu acho que até aquela última fala que você falou sobre ele é um urso com muita fome aí, né? E ele até ele já fez uma declaração falando que ele condena isso e ele vai passar aí por cima de quem estiver vindo, né? Então, realmente foi bem estranho isso. Cerco, né? A gente está assistindo um cerco à Rússia. É isso que os russos não estão engolindo. Geopoliticamente falando, estrategicamente falando, está acontecendo um cerco. Eles tentaram fazer na Geórgia, né, na ex-república soviética da Geórgia. Aí os russos foram lá e cortaram da Geórgia a Ossétia, a Abcásia, tiraram da mão da Geórgia para garantir a presença dos russos étnicos lá. Agora, no Cáspio, os americanos e os azerbaijanos muito próximos, né? A gente viu Gente, acho que vai ficar claro agora para vocês. Lembrei de uma coisa, turma. Vai ficar bem claro agora. Lembra que algumas semanas atrás, meses atrás, começou uma mudança no Cazaquistão? Tentaram nas ruas também? É tudo cercando. É tudo cercando. Eu insisto na minha primeira fala, Santi. Não digo que é decisivo, mas que é instrumentalizado, é. Ou seja, o Ocidente vê um foco para desestabilizar a influência russa, eles investem nisso. O que aconteceu no Cazaquistão foi bem difícil de entender também, não é uma questão... O próprio presidente lá do Cazaquistão falou, nós estamos tendo a Bielorrússia, exatamente, a Bielorrússia. Nós estamos tendo um monte de terrorista estrangeiro aqui no país, né? Enfim. Bom, professor. Bom, a próxima pergunta também anônima diz o seguinte: numa análise mais profunda, sabemos que Putin não é anti-imperialista, ainda que tenha suas tensões com a OTAN e Estados Unidos. Mas quando falamos de grupos nazistas, neonazistas ucranianos sendo extintos, como podemos avaliar o impacto disso no cenário internacional, tendo em vista que grupos extremistas brasileiros, como o 300 da Sarah Winter, né, foram treinados na Ucrânia? Olha, agora, aqueles bem filha da mãe, né? Fazer a transmissão cair agora. Tipo, caiu, putz, que pena, nossa. Saia justa, hein? Perguntinha.
Por isso que o filho da puta fez anônimo, né? Puta merda. Eu não queria falar nada não, mas o anônimo fui eu. Ah, pronto. Pronto, tá explicado. Deixa eu anotar aqui, 3 pontos a menos na média. Tô me expondo, velho. Não, pô, mas você está perguntando uma coisa muito. é, me causa muito medo, Santi, porque eu acho que tem até nome, né? Uma onda, né? Acontece uma onda, né? Até tem um filme chamado A Onda, né? Que quando os discursos radicais nascem, gente, se eles tomarem, se eles acertarem a mão, a gente está perdido. A gente está perdido. Existe sim uma internacional nazista que opera de forma escondida, né? Em várias escalas. Tem muito neonazista infiltrado em governos, tem muito neonazista com discurso mais democrático, mas é perigoso. No Brasil, eu acho que a gente esquece de um filme, Santi, Bacurau. Nós vamos ser sempre o Bacurau da coisa, né? Na rua é outra, concordo, Groninger. Na rua é outra, é o Bacurau. Né? O que é o Bacurau? O Bacurau é o seguinte, tem gente que se acha até encontrar um desses pela frente. Né? Tem gente que se acha até encontrar um desses pela frente. Santi, puta pergunta, hein, mano? Meu Deus do céu. Prefiro as perguntas difíceis da Larissa do que essas de puta merda, mano. Nossa, Eu Maria. gosto das tretas, James. Polêmica. Polêmicazinha. Depois nós podemos discutir as polêmicas do Big Brother. Está fraco, né, pelo visto. Eu não estou acompanhando, mas está fraco, pelo visto. Tá perdendo. Tá bom. Bom, a última pergunta aqui é o seguinte. O presidente da Ucrânia ser um comediante que foi eleito quase como uma forma de protesto também não deixou um certo vácuo de poder que deixou um momento mais oportuno para a invasão russa? Perfeito. Zelensky não é gente. Derrubar ele não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Podemos derrubar ele, né? E aí, se derruba um cara desse, vai vir outro. Mas esse fenômeno não acontece só lá. Esse fenômeno está acontecendo, eu vou não de comediante, né, mas de clown, né? Vamos falar de clown, né? Uns tipo meio clown, né? Filipinas, Polônia, Hungria, na Áustria teve um candidato desse, né? O Trump, de certa forma, é uma expressão disso. O cabelo lá do ninho da pomba bêbada lá, o Boris Johnson lá, né? Também é. Você vê o que aconteceu na eleição em Portugal? A terceira força política no parlamento, graças aos céus, pequenininha, mas a terceira força, são salazaristas. Mano, onde nós estamos indo? Aqui na América Latina você vê em vários países, né? Não preciso entrar aqui no nosso campo. Mas também tem uma coisa meio clown, né? Não, deixa para lá, Groninger, deixa para lá. É clown. Nós estamos assistindo um mundo. E aonde está o problema disso? A rejeição à política. A rejeição da política. Nós não podemos rejeitar a política. É a única forma com que a civilização andou, e eu estou podendo falar daqui de São Paulo com vocês, porque lá na Grécia Antiga, na época do sei das quantas, alguém falou que a política é a arte da mediação. Se a gente perder a possibilidade da mediação, não importa que os políticos hoje não prestam, não importa que vai demorar 30 anos para a gente fazer.
mas a política é o único caminho, por enquanto. Estão se colocando termos como autocracia, querendo dar uma roupagem. As autocracias, China e Rússia são autocracias. Meu, esse tema é muito complexo. Vamos com calma, né? Vamos com calma, porque posso agora destilar o máximo de veneno, Santi, para encerrar? É uma reflexão que eu coloco para vocês. Lari, meninos, meninas, é uma reflexão que eu coloco para vocês. Dói no coração ver aqueles helicópteros, aviões passando, jogando bomba. O povo ucraniano não tem nada a ver com isso. Take it easy, my brother. Take it easy. Ninguém quer ver família sofrendo. Dói no coração. Eles não são bucha de canhão. Não são bucha de canhão. Não merecem sofrer isso que eles estão sofrendo. Trabalhadores, trabalhadoras, famílias. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, falar que o povo ucraniano não tem nada a ver com isso é outro assunto. Então, não é que eles têm muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Agora, que eles precisam pagar com sangue, isso também eu sou contra. Isso é ridículo. Ridículo. Mas esse papo... o povo é que paga, né? Não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Talvez de tanto lavar as mãos e ir lá bater palma para um palhaço, para um comediante, é que chegaram nessa situação. Grave, bem grave. Bom, a gente está chegando às 7h14, já avançamos 1h15. E o Eugênio Gael mandou uma pergunta no chat, mas aí a gente teve uma ideia ao decorrer dessa palestra, que é o seguinte: como é um conflito que está acontecendo e cada vez mais a gente vai ter novidades, a gente vai estar abrindo aquelas caixinhas de pergunta no nosso Instagram para essa semana e vamos estar respondendo esse tipo de perguntas bem específicas com auxílio e assistência dos nossos professores, incluindo o James Oning. Então, como essa pergunta, Eugênio, é bem específica e são listas de informações, talvez com referências de mídias, para que você possa acessar esse tipo de informação, a gente vai estar perguntando para o James e a gente vai estar postando nossos stories do Insta durante essa semana, se talvez hoje não, mas nos próximos dias. Inclusive, sua pergunta já está salva. Mas, infelizmente, em relação ao limite de tempo mesmo, a gente vai estar encerrando. Agradecendo aos professores que participaram aqui hoje, aos alunos, aos leigos, como Eugênio, e ao professor palestrante James Oning. Gente, muito obrigado. Cariberta Luz, muito obrigado. Puxa, que oportunidade a gente trocar ideia sobre isso. A minha querida amiga Lídia, que está aí, a Tati, que está aí, todos os meus colegas que me honraram com a presença. Puxa, é muito bom a gente poder discutir. A nossa praia é essa, né? Discutir. Essa é a nossa praia. A gente estuda e trabalha para isso. Então, vamos ler bastante, gente, que eu acho que o caminho é esse. Eu gostaria muito que você me enviasse a pergunta do Eugênio. Eu gostaria de responder também, como você quiser, viu, Vitão? Se quiser mandar por WhatsApp, pelo e-mail, eu respondo também, né? E parabéns, Cari. Valeu mesmo. Foi muito legal. Isso aí, professor. A gente vai estar contactando, provavelmente vão ver mais perguntas, a gente vai estar em contato. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, James. Perfeito como sempre. Obrigado, Bi. Obrigado. Beijinho. Tchauzinho, gente.